Gigantes que não morrem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, quem você desafiou. E o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar seu povo. Davi enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45, 47, 49, 50 e 51. A história da Bíblia mais conhecida, simplesmente porque é a mais apreciada pelas crianças de todo o mundo, é, sem dúvida alguma, o duelo entre o jovem pastor de ovelhas Davi e o gigante filisteu Golias. Por gerações, essa história tem sido contada, literalmente, como descrita no texto bíblico, por meio de flanelógrafos e suas gravuras toscas, encenações artísticas amadoras e por outros recursos ainda mais simples do que estes. A despeito de ter sido narrada por tanto tempo sem restrições ao seu conteúdo, não se tem notícia de que tenha causado algum transtorno comportamental ou mesmo que tenha contribuído para formar personalidades agressivas. Na realidade, não me lembro de criança alguma que tenha cortado a cabeça de quem quer que fosse, motivado pela epopeia desse menino que seria rei em Israel. Mas os tempos mudaram, e essa parábola viva, que hoje em dia é exibida em data shows em alta definição 3D e não sei mais em quantos K, voltou travestida de comedimentos e moderações com vistas a torná-la politicamente correta para ser apropriada aos sensíveis ouvidos das gerações atuais. Já não se pode mais contar às crianças que Davi matou Golias. Por que poderia? Se da mesma forma já não se pode mais cantar que atirei o pau no gato e nem que o cravo brigou com a rosa. Sem a pretensão de contestar as laureadas premissas das ciências sociais que desabrocharam nesse conhecimento, vejo-me na obrigação de dizer especificamente para a Igreja que, em termos bíblico-doutrinários, isso tudo não passa de uma perniciosa baboseira. Segundo esta corrente de pensamento, daqui para frente não vamos mais poder contar às crianças que Jesus morreu na cruz, que Estevão foi apedrejado, que Paulo sofreu açoites, foi dado como morto e finalmente decapitado. Não vamos poder contar o que houve com aqueles cristãos que foram jogados nas arenas romanas para serem devorados por leões e outras feras famintas. Se o intuito deste modelo de educação na vida secular é evitar que as crianças se tornem mais tarde adultos neuróticos e com tendências criminosas, o que podemos projetar para o futuro das nossas crianças nas suas reflexões teológicas e na sua vida de testemunho do Evangelho? Será que, agindo assim, iremos formar uma casta de cristãos mais conscientes, mais amorosos, mais solidários e mais fiéis? É possível que estejamos criando uma geração de eloquentes pregadores, aguçados teólogos e ferrenhos ativistas evangélicos? Até onde podemos perceber, estamos criando mesmo uma geração de cristãos nanicos, que tem medo de mandingas, maldições e mal-olhados, e que batem em retirada quando se deparam com qualquer insígnia que julgam ser do mal, que surfam numa onda de não pegue nisso, não coma aquilo e não veja aquilo outro. Uma corrente de almofadinhas gospel que se intitulam levitas e ministros de louvor e que, para se apresentarem em um show que ousam chamar de culto, exigem altos cachês e luxuosos camarins. Uma horda de pastores que se autodenominam bispos e apóstolos para mais facilmente tornarem a piedade como fonte de lucro. Ungidos do Senhor que, além de se considerarem a elite do Evangelho, por conta disso, tornaram-se intocáveis, inquestionáveis e irrepreensíveis, fundamentados na máxima que eles mesmos invocam para si: ai daquele que tocar no ungido do Senhor.
É motivo de profunda consternação perceber que Paulo, Estevão e os nossos heróis da fé, em seus martírios, não se valeram do livramento desse versículo, mesmo que ele tenha sido engendrado pelos asseclas do rei Saul, para repelir de vez seus adversários juntamente com suas ameaças. Causa-me um sentimento de profunda derrota constatar que, por conta desta incompreensível lacuna, esses iludidos cristãos se permitissem passar desnecessariamente por tantos tormentos e aflições em nome de um evangelho, enquanto que o evangelismo atual tem à sua disposição uma quantidade enorme de artefatos protetores, orações poderosas e frases de efeito libertador. Mas essa é a hora que eu me lembro do que disse John Piper. Se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, então Deus odiou muito o apóstolo Paulo. Não sei onde nem quando isso começou, mas posso muito bem traçar um perfil da situação a que tudo isso está nos levando. Se não podemos mais contar às crianças o risco, a incerteza e o furor das batalhas, também não vamos poder contar de quem são os méritos das indescritíveis vitórias. Se não podemos transmitir-lhes as experiências dos nossos heróis, que foram mortos a fio da espada e cerrados ao meio, os nossos pequeninos vão ficar sem saber que foi exclusivamente pela fragilidade da sua fé que eles conquistaram reinos, fecharam a boca de leões, da fraqueza tiraram força e puseram em fuga exércitos inimigos. Desse jeito, vamos ter que dar mais crédito e mais louvor aos que hoje se anunciam como guardiões da autêntica, única e aceitável forma de adoração. Vamos venerar aqueles que se apresentam como vitoriosos e bem-sucedidos segundo os padrões do mundo secular. O versículo controverso que orienta essa meditação: então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de lanças ou espadas para salvar seu povo. Foi exatamente a lição que Israel aprendeu naquele dia. Que não são os nossos dons e atributos que fazem a diferença. Não é a beleza da voz que torna o louvor mais aceito. Que não são os títulos ou doutorados que podem transmitir mais fielmente a vontade de Deus. Jamais acreditando que é a ação do Espírito de Deus, mesmo nas formas mais incompreensíveis e, ao nosso ver, mais politicamente incorretas, que fazem a diferença. Realmente estamos criando uma geração de cristãos iludidos. Uma geração que não sabe o que fazer diante de pequenos infortúnios. Como teria a resposta para a devastação que esse terrível monstro, que atende pelo nome de Covid-19, vem impingindo à humanidade? O monstro que tem dizimado o planeta sem que se vislumbre qualquer esperança do seu final. Mas, desgraçadamente, nem todos celebram essa pandemia viral. Governantes lucram com as mortes. Políticos angariam votos com a transmissão de responsabilidades. E igrejas o veem como sinal benéfico da vinda de Cristo. Esse contexto expõe dois comportamentos que estão afrontando diretamente preceitos viscerais do Evangelho: a prepotência e a leviandade. Prepotência de achar que somos a geração que, em toda a história, mostra ser a mais propícia para que Jesus volte em toda a sua glória. Leviandade de imaginar que o plano de salvação de Deus para esse mundo já não faz mais sentido e que já está passando da hora dele arrebatar a sua igreja. Não são poucas as propostas das modernas ciências sociais que têm influenciado negativamente tanto a doutrina da igreja quanto o comportamento do cristão. Por conta disso, já estamos começando a tratar as histórias da Bíblia como contos de fadas. Leem o texto sagrado como quem lê os contos épicos das várias religiões pelo mundo. Tenhamos a certeza que por trás de tudo isso há ameaças infinitamente maiores, que existe um planejamento maléfico para afrouxar as nossas convicções e relativizar a nossa fé. O católico Gilbert Chesterton, no começo do século passado, percebeu bem o perigo que a subversão dos textos e valores bíblicos representa. Contos de fadas não fazem as crianças acreditarem que monstros existem. As crianças já sabem que eles existem. Contos de fadas fazem-nas acreditar que monstros podem ser mortos por nós.
Encarecidamente, nós pedimos que você comente esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe seu like. Obrigado por nos assistir até o final.